Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então hoje eu queria fazer um vídeo rápido e mais assim pra cima, assim, mais um vídeo mais animado. Achei o vídeo de ontem um pouco assim, né? Um pouco pessimista, me pareceu, mas tudo bem também, é a vida. Mas eu queria fazer um vídeo hoje, então, terminando, fechando essa questão desses últimos dias, da temporalidade, da depressão, da impressão de não saída, de não fantasia, de não desejo e tudo mais, e da relação disso com o tempo e com a impressão da gente no mundo, a nossa continuidade no mundo, o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã, a possibilidade da memória em relação à fantasia, em relação ao mover-se para um outro lugar que não é esse lugar onde estamos agora, que às vezes é muito ruim. Então essa possibilidade de vislumbrar você mesmo de um outro jeito, né? Assim, então, para conseguir se mover e existir, a gente tem que ter talvez um vislumbre de que pode ser uma outra coisa. E aí, em certo sentido, eu vou botar em problema essa ideia de que temos de estar no presente, assim, né? Não que eu não acho que temos de estar no presente, mas o que eu quero dizer é o que é estar no presente, né? Então, pensar um pouco sobre isso e, mais uma vez, contar uma história do Martim. Acho que estou conversando muito com o Martim nos últimos dias, então as conversas com ele acabam entrando dentro do assunto que a gente está falando aqui. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso tudo e sobre onde estão as possibilidades de rever e reexperimentar a nossa vida, né? Assim, de poder olhar de outro jeito, assim, né? Será que dá? Será que não dá? Vamos lá, vamos tentar falar sobre isso. Vamos lá? Então, para ver esse vídeo aqui, é meio que legal que você veja os últimos vídeos do Dose Diária, assim, os últimos 3 ou 4 vídeos, assim. Que estão aí, só voltar na sequência e olhar. Na sequência é a angústia de estar só, aquilo que falta e cadê minha vida, né? Que é o de ontem. Bom, mas então eu estou tentando aí pensar sobre a nossa impressão de estar no mundo e como ela pode ser muito terrível às vezes se o nosso estar no mundo vira uma replicação de uma tarefa automática, uma repetição de um sistema, uma repetição de um mecanismo que não sai do lugar, uma roda que gira em falso, ou pior, uma água parada mesmo assim que fica ali parada. Mas pensando no nosso sistema de trabalho, nessa repetição, né, que não chega a lugar nenhum e que cada vez é mais acelerada, mais tensionada, com mais estímulos e mais cobrança, e mais estímulos e mais cobrança, né, da gente mesmo, de tudo que você tem que, de tudo que você deveria, de tudo que você precisa, de tudo que você precisa consumir nesse sentido, né, também, então, enfim. Mas, então, como que isso vai entrando na gente e, como eu falei ontem, retirando da gente a possibilidade de vislumbrar um sentido mesmo para isso, né? Um sentido no sentido mais... Sentido no sentido, né? De qual que é o sentido desse negócio que eu estou fazendo aqui? Para que é esse negócio? Para que esse trabalho aqui, né? Para que essa conversa? Para que, então, essa compra dessa coisa aqui? Para que para que qualquer coisa? Para que esse deslocamento? Para que viver nessa cidade? Para que ter essa relação? Para que acordar? Para que qual o sentido, né, dessas coisas todas que a gente vai... Então é só para fazer mais um dia? É só para isso? Para somar mais um e chegar no final? Bom, mas e aí, né? Me parece um pouco esvaziado mesmo, porque... E é louco, né? Porque, em certo sentido, quando a religião estava na gente mesmo, assim, de um jeito mais radical, ou para quem ela ainda está, ela conferia um pano de fundo que falava, não, você vai passar por essa vida aí de um jeito terrível, mas depois tem uma outra coisa, né? Agora a gente perdeu um pouco isso também, né? Então, quer dizer, não tem isso assim, você tem que então conseguir ter a melhor vida possível durante essa vida. E aí o que é a melhor vida possível? É ganhar mais dinheiro para poder consumir mais. Ou então ter o grande amor da sua vida, que é também uma forma de consumo, assim, né? Você tem que encontrar o grande amor da sua vida para você estar em busca do grande amor da sua vida, né? Já falei também como isso está ligado a uma estratégia do consumo também, né? Uma estratégia de colocar em busca de alguma coisa, e aí o trabalho fica totalmente esvaziado, porque a gente não está conectando nenhum sentido da nossa vida com o nosso trabalho, né? O trabalho é só produzir dinheiro para poder comprar coisas, né? Então o trabalho é vazio de sentido, nesse sentido. E aí tem o amor como essa outra coisa que deveria dar sentido, mas também cadê esse amor que não vem? Ninguém quer saber de nada, todas as pessoas estão aí vivendo as coisas delas, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, cada um está pensando só sobre si mesmo. E eu queria que pensassem sobre mim, não sobre eles, né? Bom, isso tudo que a gente já sabe, e a religião meio falida, assim, né? Como algo que daria sentido. Onde é que a gente encontra o sentido das coisas? Então eu falei muito sobre a ideia de fantasiar, de imaginar, e da fantasia como uma espécie de motor para um vislumbre de uma outra coisa, né?
a palavra anseio, né? Ansiar, que vai dar em ansiedade também, né? Então, é aí que mora o negócio, né? Então, o Freud fala lá nesse livro que eu estou usando nesses últimos dias, que é o Inibição, Sintoma e Angústia, do anseio pelo retorno da mãe, do anseio por esse objeto que vai voltar, né? Então, o anseio é o que produz a fantasia, né? O que produz... Bom, a fantasia está ligada ao anseio e é o que produz a nossa capacidade de imaginar, a capacidade de desejar e o que é o que produz também uma espécie de continuidade temporal na gente, né? Então, eu lembro quando minha mãe esteve aqui, agora ela não está, mas eu sei que ela pode voltar, que ela vai voltar. Aí, quando você entende que ela não vai voltar, aí que esse objeto não vai voltar, a gente entra nos processos de luto, né? O exame de realidade te diz que aquele objeto não vai mais voltar, que acabou aquilo. E aí é a ruptura do luto, né? É a ruptura da perda mesmo do objeto, da perda definitiva do objeto. E por isso também o luto é tão difícil, tão doloroso, porque esse objeto no qual você está investido, no sentido, todo o seu investimento está nele, a mãe, por exemplo, nesse caso, você entende que ele não tem mais, que ele acabou, esse objeto não volta, né? Bom, e aí como é que faz? Mas o luto é um outro assunto, que a gente já tratou muito aqui também. A gente pode tratar de novo se quiserem, aí, se vocês quiserem, a gente volta pro luto de um outro jeito para tentar entender por que ele dói tanto. Enfim, mas então, nessa perspectiva desse objeto, dessa mãe, por exemplo, mas pode não ser a mãe, mas dessa mãe que esteve aqui, que não está agora e que pode voltar a estar, a gente então estabelece uma continuidade entre o presente e o passado, que é a memória, né, e o que pode vir a ser, que é o futuro, que você anseia por aquele retorno daquele objeto, né? Então, essa fantasia desse retorno aqui tem a ver com a vontade de, é aquilo que te move na esperança de que aquilo pode ser melhor, de que então o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Mas isso não quer dizer estar deslocado, vivendo no futuro e tal, e não estar aqui. Porque justamente a fantasia compreende você no presente. A fantasia é você também. O problema quando a gente fala de esteja no presente e tal, e não cria expectativas e tal, é que a gente se esquece que a fantasia é o nosso presente também. Né? O nosso presente é uma relação de fantasia, de imaginário com o que está e com o que pode vir a ser, e de memória. Então, o nosso presente ele não é aquilo que está puro e simples. A gente não é assim que a gente funciona. No nosso presente há sempre memória e há sempre anseio e fantasia, em algum grau. Então, a gente querer cercear esses troços faz muito mal pra gente, na minha opinião. E perde grande parte da riqueza que é a psique, o psiquismo humano, né? Que é assim, eu posso lembrar e eu posso imaginar. Eu tenho isso em mim. Então, mas isso não me retira daqui. Eu estou aqui com isso também, né? Mas então eu queria contar a história do Martim, que tem tudo a ver com isso. O Martim não sabe dias da semana, ele não entende. O Martim tem 5, vai fazer 6, mas ele não tem... Acho que tem crianças com a cidade que já tem uma conexão muito forte com dias da semana e tal, coisa, com tempo, né? Com a contagem de tempo desse jeito. Martim não tem. Então ele não entende dias da semana, não tem segunda, terça, ele tenta até às vezes, mas ele fala... Não. E mais do que isso ainda, ele não sabe ontem, hoje e amanhã. Então, primeiro, quando ele não sabe os dias da semana, ele não está inserido na lógica do modelo do trabalho, né? Que trabalho, folga e tal, que é o nosso modelo, né? Esse modelo do capital, no final das contas, né? Então, você trabalha daqui até aqui e tal, aqui você tem folga. O que é isso? É uma invenção, né? Segunda a sexta você trabalha, sábado e domingo você descansa. Então, para ele não tem isso. Tem escola, mas ele fala, hoje tem escola, ele acorda e fala, hoje tem escola, hoje tem tal coisa. Ele não vai contabilizando o tempo assim. Então, ele não está inserido nessa lógica, que é essa lógica do mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia para chegar aonde no final de semana que vai chegar na segunda-feira. Tá, mas aí tem uma outra coisa que ele não conta também, que ele não sabe também, que é o ontem, hoje e amanhã. Ele não entende ontem, hoje e amanhã. A gente tenta, eu tento, eu fico, mas filho... Não, para ele tem hoje tem. Hoje é hoje, tá? E o dia antes de hoje e o dia depois de hoje. Isso é o que existe para ele. Hoje, antes de hoje e depois de hoje. O que equivale a ontem e amanhã. Mas não é ontem e amanhã, é antes de hoje e depois de hoje, o que é importante. Então é memória antes de hoje e depois de hoje, que é anseio, fantasia, vislumbre, possibilidade e esperança, né, do que pode vir a ser. Então, e várias vezes então a gente tem essa, mas quando foi isso e tal, e aí ele mistura tempos de jeitos muito engraçados, às vezes uma coisa que aconteceu... às vezes uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, ele põe logo antes, às vezes uma coisa que aconteceu ontem, ele fala isso tem muito tempo,
Mas tudo bem, ele vai indo lá porque o tempo é realmente uma experiência subjetiva para ele, né? Ele não está ligado a esse exame de realidade assim tão duro quanto tá para mim, por exemplo. Bom, e eu sou uma pessoa muito ligada às temporalidades, assim, que horas são. Então, Dose Diária sai todos os dias às 7h45 da manhã e tal. Eu sou esse sujeito, para mim funciona assim, eu conto o tempo de um jeito muito rigoroso. Bom, mas então ontem, vamos lá, começando. Hoje estou gravando na sexta, né? Hoje é sexta para mim. Para vocês aí no canal é sábado. Mas essa conversa aconteceu ontem, na quinta, né? Então ontem estávamos conversando sobre o que ia acontecer hoje, na sexta. Né? Hoje na sexta. Então ele ia encontrar o primo e a avó para montar um barco, né? Então ele estava muito ansioso, com o anseio desse momento chegar. Então ele me falava assim: pai, quando é que eu vou encontrar meu primo para montar o barco? Aí eu respondi para ele, falei amanhã, né? Sexta. Falei amanhã. Aí ele falou amanhã. Aí ele falou, e amanhã? Amanhã quando é? E eu já sabia o que ele queria dizer, né? E aí eu falei, amanhã é sexta, para complicar. Amanhã é sexta. Aí ele falou, tá, mas amanhã é depois de hoje? Aí eu falei, amanhã é depois de hoje. Aí ele falou, tá bom, entendi, amanhã é depois de hoje, então. Aí ele se interessou pela conversa. Ele falou, pai, amanhã é sempre depois de hoje? Aí eu falei, é. Aí ele falou, ah, tá. Aí ele falou, então amanhã é sempre o outro dia. Amanhã é sempre outro dia. Aí eu falei, amanhã é sempre outro dia. Aí lembrei da música, amanhã vai ser outro dia, né, tal. Aí eu falei, Martim, e quando foi que você foi na casa da sua avó que você viu o tal do barco? Aí ele falou, antes de hoje. Aí eu falei, pois é, ontem. Aí ele ficou com uma cara assim de não entendendo, ontem. Ele falou, ontem? Eu falei, é. Aí eu falei, amanhã é sexta, hoje é quinta, amanhã é sexta. Aí ele falou, tá. Aí eu resolvi desenhar. Eu falei, vamos aqui, vamos olhar aqui. Aí eu desenhei 2 escalas assim, né? Uma com ontem, hoje e amanhã, e outra com os dias da semana. E aí fui tentando falar, hoje é aqui, tal, aqui, coisa. E ele foi indo se divertindo com essa história, meio, quinta, não, quarta, tal, não, sexta. Então, quarta, quinta, tentando localizar o ontem, hoje e amanhã. Mas nem o ontem estava servindo para ele, porque o ontem era o antes de hoje. Mas ontem, eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ele falou, antes de hoje. Falei, não, ontem. Bom, isso virou uma confusão de uma meia hora que a gente foi tentando brincar, e aí ele chegou à conclusão muito importante, é sobre isso que eu queria contar exatamente, e ele falou, não, então hoje não, então amanhã é o dia depois de hoje. Aí ele falou, tá, então amanhã é sempre o dia mais importante. Sempre? Aí ele me perguntou, amanhã é sempre o dia mais importante? Eu falei, por quê? Não, porque é o dia depois de hoje, é sempre o dia mais importante, então. Aí eu falei, será, filho? Aí ele falou, porque amanhã é o que vai vir. Né? Amanhã é o que vai vir. Mas isso não quer dizer, a princípio, que ele esteja não vivendo o hoje. Não, quer dizer que o hoje dele, que é preenchido de presença e de brincadeira, como de qualquer criança, tem sempre a possibilidade do amanhã, do que pode ser no dia depois de hoje, de tudo que pode ser. Isso é de tudo que ele pode inventar, de tudo que ele pode criar e viver no dia depois de hoje. Não sei se vocês lembram dessa coisa de dormir assim com bom amanhã, tal. O anseio, né? E aí eu falei, entendi, então talvez o amanhã seja o dia mais importante, sim, talvez possa ser. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Então o amanhã é sempre o dia mais importante. Aí eu falei, sim, Martim, acho que talvez sim. Mas você tem que entender que quando você estiver lá no amanhã, o amanhã vai ser o hoje, né? O amanhã vai ser o hoje. E o hoje é o dia depois de hoje de ontem, que é hoje. Né? O hoje é o dia depois de hoje do dia de ontem, do dia que veio antes de hoje, que é o hoje. O dia de hoje, então, vai ter sempre sido o dia depois de hoje, o amanhã de um outro dia que foi ontem. Então, o hoje que estamos agora é o dia mais importante do que foi o ontem, do que foi o dia antes de hoje. Mas o importante dessa história, que eu queria dizer, tentando entender, é que para ele, a ideia de que há um amanhã, de que ele vai acordar, de que ele vai estar num outro lugar e de que ele pode imaginar, não retira ele do presente. Muito pelo contrário, faz parte do presente dele e de toda criança, eu acho. Faz parte do presente dele poder brincar e poder, enquanto brinca, imaginar de uma outra coisa que ele vai brincar. Né, e se mover e continuar vislumbrando coisas, porque existe na memória dele o dia antes de hoje que ele brincou lá, então ele compara com isso, esse objeto que existiu lá, com outro objeto que pode existir lá na frente, uma outra coisa que pode acontecer, que é um reencontro com esse lugar, que é um reencontro com essa realidade que não está agora, mas que pode vir a estar, né? Então a descoberta é também sempre, em certo sentido, um reencontro com algo, né?
com algo que você projeta, isso não quer dizer que ele vai chegar lá e que se a realidade não tiver incongruência com a expectativa dele vai ser um problema. Não necessariamente, é possível que sim, mas não necessariamente. Ele pode chegar lá e estar aberto, levar a fantasia dele para o jogo do hoje. Então o que você vai fazer é levar a sua fantasia para o jogo que está no hoje. É levar a sua fantasia daquele dia depois de hoje, do amanhã, para o dia de hoje quando for o hoje, né? Quando o dia depois de hoje for o hoje. Quando o dia de hoje for o dia depois do hoje do ontem, né? Quando o amanhã for o hoje, você vai levar a sua fantasia para contribuir com a existência daquele dia, né? Para povoar a existência daquele dia, mas isso não quer dizer que você não tenha conexão com aquele real, com aquela realidade que está dada ali, né? Então a importância dessa continuidade da percepção do ontem, do que está agora e do que pode vir depois. E a esperança de que há mudança possível, né? Pensando na nossa vida tão cagada às vezes, pensando, bom, mas eu posso modificar isso no instante seguinte. Eu posso modificar isso. Então, quando eu disse essa é a sua condição, ontem eu disse essa é a sua condição psíquica e tal, é assim que você está acontecendo. Não quer dizer que você tenha que acontecer assim sempre, muito pelo contrário. Então, não quer dizer que você seja o deprimido, né? Quer dizer que você está aqui. Você está aqui, mas você pode se mover para um outro lugar. Com a fantasia junto com você. A fantasia não no sentido de você está fantasiando, mas no sentido de imaginação, de potência de imaginação e de esperança, e de deslocamento e de contribuição para a mudança de um futuro, que é seu e é do outro, que é sempre partilhado, né? Sempre intersubjetivo, né? Então ele e o primo dele, nesse caso. Mas como pode ser qualquer coisa, como pode ser numa relação, como pode ser num corpo social, a fantasia, a possibilidade, o desejo tem a ver com isso aí, com o vislumbre de um outro futuro, com o vislumbre de uma outra coisa. Bom, era isso hoje, gente, meio que pra encerrar essa série, eu acho, talvez. Vamos ver se ela encerrou. Talvez amanhã alguma coisa volte, tá bom? O que vocês acham disso tudo? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, vai saber. Comenta aí embaixo, leia os comentários são muito legais, leia os comentários mesmo e curte o vídeo, já falei, curte o vídeo, me manda perguntas aí por baixo se quiser ou pelo direct do Instagram, se quiser que só eu leia. E amanhã a gente continua com mais uma questão, mais uma tentativa de elaboração e de vislumbre de outras coisas, de outros futuros possíveis, por exemplo, ou de outros presentes possíveis, né, que são os futuros. Tá bom?